Outro assunto de destaque desta sexta-feira no noticiário internacional: 12 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em Beirute depois dos ataques de Israel com mísseis, considerado o maior ataque de Israel ao Líbano desde o início da guerra em Gaza. O Hezbollah também fazendo um contra-ataque com mísseis, e a gente vai atualizar as informações agora com a jornalista Beatriz Ferretti, nossa editora de internacional, trazendo as últimas informações. Boa tarde, Beatriz. Tudo bem, Coveiro? Boa tarde a você, a Adriana, a Ju, a quem nos acompanha. Exatamente, 12 mortos até agora, esse é o número mais atualizado do Ministério da Saúde do Líbano, além de 60 pessoas ou mais que ficaram feridas neste que está sendo considerado o maior ataque israelense contra Beirute desde o ano passado. Esse ataque acontece numa escalada de tensão que ganhou muita força nessa semana, depois das explosões de pagers e walkie-talkies que aconteceram na terça e quarta-feira, também no Líbano, matando pelo menos 37 pessoas até agora e ferindo mais de 3 mil. Israel disse que tinha como alvo, na ação de hoje em Beirute, um dos principais comandantes do Hezbollah, chamado Ibrahim Akil. Ele que, segundo Israel, estaria planejando atacar e ocupar áreas do norte israelense. Ele chegou, em 1983, a realizar ataques, por exemplo, contra o consulado dos Estados Unidos no Líbano, matando, na época, 400 pessoas. Em 2019, foi considerado terrorista pelo governo norte-americano e, no ano passado, os Estados Unidos chegaram a emitir um comunicado oferecendo uma recompensa de 7 milhões de dólares para qualquer pessoa que tivesse informações sobre o paradeiro de Ibrahim Akil. E agora, com essa ofensiva em Beirute, Israel reivindicando que matou este comandante, além de outros 10 comandantes, também membros do grupo armado Hezbollah. Por outro lado, o Hezbollah ainda não confirma essas informações. Beatriz, boa tarde para você. Tem uma disputa aí de narrativa, né? O Hezbollah ainda não assumindo que esse grande líder do grupo foi atacado e morto. Agora, por outro lado, as forças israelenses têm dito que vão continuar, que é o começo de uma expansão da guerra e que vão continuar esses ataques até que os moradores, os israelenses, moradores do norte de Israel, da fronteira ali com o Líbano, possam voltar para suas casas. São 60 mil pessoas que desde que começou a guerra contra o Hamas e que se intensificaram os ataques do Hezbollah contra o território israelense, essas pessoas foram deslocadas. E agora há pouco eu vejo, Beatriz, que Joe Biden se manifestou sobre esses bombardeios, dizendo que vai apoiar o retorno desses israelenses para suas casas, ou seja, os Estados Unidos estão então se pronunciando a favor desses bombardeios e do trabalho para que aquela faixa da fronteira de Israel com o Líbano tenha a segurança que já houve para as pessoas que viviam ali, né? O que é muito perigoso, né, Adriana? Porque enquanto Israel insiste nessa ofensiva e nesse aumento da presença militar na fronteira com o Líbano, o Hezbollah promete vingança. Ontem nós acompanhamos o discurso do líder do Hezbollah, que falou à nação, prometendo se vingar de Israel pelas explosões de terça e quarta-feira, ações, aliás, que Israel não admite a autoria, e dizendo que poderia atacar Israel a qualquer momento, com qualquer tipo de força, que faria uma ofensiva surpresa para o governo de Benjamin Netanyahu. Então, analistas de política internacional, né, de conflitos internacionais, avaliam o seguinte, que é uma questão de tempo para que as duas partes declarem uma guerra direta. O que, claro, que causa essa preocupação de uma escalada, né, de violência que pode ser enorme nessa região do Oriente Médio. E aí, por outro lado, nesta manhã, Israel disse que o Hezbollah lançou 150 foguetes contra o território israelense, 100 foram interceptados e o restante acabou caindo numa área aberta. Alguns soldados israelenses acabaram ficando feridos e houve também o registro de incêndios em território israelense. Vou trazer aqui as palavras de Joe Biden sobre esses bombardeios israelenses ao redor ali da capital do Líbano, Beirute. Disse Biden: o secretário de Estado, o secretário de Defesa, toda a nossa equipe está trabalhando com a comunidade de inteligência para fazer com que os moradores possam retornar para aquela região, os israelenses possam viver naquela região. Vamos continuar até conseguirmos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Essa foi a manifestação de Joe Biden há pouco. A gente vai seguir acompanhando esse assunto. Obrigada por enquanto, viu, Beatriz? Porque embora não seja uma guerra declarada, como você disse, é uma expansão clara da guerra em direção até a capital do Líbano. Obrigada por enquanto, viu? Obrigada.